Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Jesus à luz do Espiritismo. Vamos ao estudo de Mateus capítulo 2, na parte que trata do nascimento de Jesus e da fuga para o Egito. Em Mateus capítulo 2, relata-se o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregando-se entre os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, foram-se. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Bom, meus prezados irmãos e irmãs, é muito interessante essa parte da história de Jesus, porque primeiramente temos que entender que quando os hebreus e também o rei Herodes, que governava a Judéia, ficaram sabendo do nascimento de Jesus através dos reis magos, ambos ficaram em polvorosa, mas por motivos diferentes. Vamos analisar primeiro porque o rei Herodes ficou tão em polvorosa. Porque esse Herodes, deste momento da história, era Herodes o Grande. Ele era o rei da Judéia, mas ele não era judeu. Ele era descendente de um outro povo que morava numa região próxima de Israel, e por conta da influência do seu pai, ele se aproximou muito dos romanos e passou a cumprir fielmente todas as determinações dos romanos. E como ele se converteu ao judaísmo e casou-se com uma princesa judia, ele foi então alçado à condição de rei dos judeus, mas era profundamente detestado pelos judeus. E de certa forma ele se equilibrava ali numa tentativa de agradar os judeus e ao mesmo tempo agradar os romanos.
o que era uma tarefa extremamente perigosa e muito difícil. E ele foi conhecido pelo seu empreendedorismo e pela sua extrema crueldade. Principalmente a crueldade com seus próprios filhos. Matou diversos dos seus filhos e matava todas as pessoas que, por qualquer motivo, ele desconfiasse que já não eram mais confiáveis para ele. E ele, como conhecedor dos relatos dos médiuns de premonição, que foram os profetas, ele sabia da esperança dos judeus de que ia nascer um rei que ia reorganizar o Estado de Israel, que ia expulsar os romanos, que ia trazer uma supremacia daquele povo sobre todos os demais povos. Essa era a esperança dos judeus. E Herodes sabia disso. E ele sabia também que se de fato surgisse um rei conforme os judeus esperavam, os judeus não poderiam mais ser controlados por ele. E, consequentemente, ele seria destituído e morto, juntamente com toda a sua descendência. Por essa razão, quando ele se sentiu enganado pelos reis magos que não voltaram para avisar para ele onde estava o menino, ele não teve dúvida. Mandou seus soldados ir até Belém e matar todas as crianças. Mas José, que era médium, foi avisado pelos espíritos protetores do menino, que pediu que ele se retirasse, pegasse o menino e fugisse para o Egito, e ficasse lá até que estes espíritos protetores do menino, espíritos da mesma perfeição de Jesus que o protegiam, disseram a José que ficasse lá, até que eles avisassem que ele poderia voltar. Do ponto de vista dos hebreus, quando receberam a notícia de que havia nascido o Messias, o rei dos judeus, eles também ficaram em polvorosa, exatamente por conta do seu conhecimento e da sua esperança de que breve Deus mandaria o Salvador, o Messias. Mas eles esperavam um rei material que evidenciasse os valores materiais do homem e a sua busca de expulsar os romanos, de reorganizar a nação. Mas Jesus, ao longo do tempo, vai revelando que a sua missão não estava ligada ao poder temporal dos judeus, mas à libertação espiritual, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Mas é interessante que nesse ponto nós observamos mais uma das peripécias que José e Maria tinham que passar para proteger o menino. Avisado pelos espíritos, através da mediunidade de José, ele ajunta sua família e foge para o Egito. Não se sabe em qual cidade do Egito José ficou escondido, ou se foi em alguma área rural. O fato é que a distância de Belém até a fronteira com o Egito é em torno de 120 quilômetros. E eles podem ter demorado um tempo, entre 10 e 20 dias de viagem, até atingir o seu objetivo e ficaram lá. Nesta fase, calcula-se que Jesus estava mais ou menos com 1 ano e meio de idade. E aí, novamente, nós vemos a resiliência de José e Maria, imbuídos da necessidade de concretizar a sua missão, de proteger o menino, sabendo de antemão que aquele menino era um ser especial. Ele tinha uma missão especial. Eles foram avisados pela espiritualidade que Jesus ia cumprir uma missão especial. Embora talvez eles não soubessem muito bem a natureza dessa missão, qual o verdadeiro sentido dela, mas pela sua capacidade de ser resilientes e obedientes, e exatamente por serem espíritos desenvolvidos que reencarnaram com aquela missão. Eles então se envolveram completamente nela e foram para o Egito, e lá permaneceram até que os espíritos protetores da criança avisassem José de que ele poderia voltar, porque as pessoas que queriam a morte do menino já tinham morrido. Ou seja, Herodes, o Grande, já tinha morrido. E no seu lugar estava o seu filho, Arquelau, que era neste momento o governador da Judéia. Portanto, José, temeroso ainda que o filho do rei Herodes, Arquelau, ainda tinha a disposição de perseguir Jesus, ele não quis fixar-se em Belém. Ele foi para outra parte da Galileia e fixou-se em Nazaré, porque havia sido revelado pelos médiuns de premonição antigos de que ele seria chamado de Nazareno, que é como se denomina os nascidos em Nazaré. Mas neste ponto todo, temos um episódio muito triste. O infanticídio generalizado, executado sob as ordens do rei Herodes, que matou todas as crianças em Belém com menos de 2 anos de idade. Dado as características históricas do rei Herodes, para ele isso não tinha a menor diferença. Ele era capaz de fazer qualquer coisa para manter-se no poder. E olhando do ponto de vista do merecimento kármico, você observa que os judeus em tempos antigos
nos episódios relacionados às guerras por eles travadas, em relação a todos os povos que encontravam naquela região, principalmente na destruição da cidade de Jericó, ou nas diversas guerras por eles empreendidas. E estes episódios, tão bem descritos nos livros antigos, como Deuteronômio e Levítico, que relata a existência de um certo Deus que determinava que os exércitos de Israel matassem todas as pessoas, escravizassem as mulheres e levassem o terror absoluto àquela região que hoje é a Palestina. Então, heranças kármicas extremamente dolorosas pesavam sobre os ombros daquele povo. E aquelas famílias enlutadas, como descreve Mateus capítulo 2, versículo 18, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada porque já não existem. Este versículo, que descreve com tanta clareza a dor e o sofrimento, está profundamente ligada às ações antigas relacionadas às dores e aos sofrimentos que tiveram ações semelhantes, executadas por pessoas, seres humanos, em diversas partes do mundo, principalmente naquela região. Porque se você olhar pela lógica deste mundo aqui, você vê a humanidade dividida em raças: judeus, europeus, africanos, romanos. Mas do ponto de vista espiritual, essas fronteiras não existem. Existem seres humanos que pode estar encarnado hoje numa nação e amanhã na outra, que nesta vida pode ser homem e na próxima pode reencarnar-se como mulher. O racista de hoje, que pode ter qualquer cor da pele, pode ser o racista de pele branca, o racista de pele negra. Aquele supremacista de raça hoje, muito provavelmente irá nascer na próxima vida exatamente naquela cor de pele, naquela raça, naquela região onde ele mais execrava. Porque o antagonismo amarra e o atrai para o ambiente ao qual ele antagoniza. Que essas crianças que foram assassinadas estavam relacionadas a situações kármicas, não temos nenhuma dúvida. Nem no que diz respeito às crianças que foram adultos em vidas passadas, e nem no que diz respeito às famílias enlutadas que tiveram seus filhos mortos. Mas nesta relação extremamente conturbada neste momento, vemos Jesus, profundamente humano, profundamente frágil na sua infância. O espírito mais elevado, aquele que no futuro viria afirmar que todo o poder do céu e da terra foi colocado em minhas mãos, se colocando como um de nós, um bebê protegido pelo seu pai e pela sua mãe, e tendo que se esconder para sobreviver. Porque em nenhum momento Jesus usou dos imensos poderes espirituais que tinha para se defender, porque profundamente humano, portando um corpo físico de carne, tendo sido gerado como qualquer um de nós foi gerado, passando pelos 9 meses da gravidez, nascendo num lugar extremamente pobre, ele quis nos dizer que, independente da situação que possamos viver em nossas vidas, nós temos que construir, preservar dentro de nós os valores espirituais que nos aproximam de Deus. E em todos os detalhes dessas peripécias, do seu nascimento, da fuga para o Egito, da sabedoria de Maria, da resiliência de José, da ação da espiritualidade, da mediunidade de José, que se comunicava sempre na sua mediunidade de desdobramento, conversando com os espíritos que protegiam a sua família naquele momento, nós vemos em tudo isso uma profunda construção de um ideal espiritual que sobreviveria às perseguições, às modificações que foram impostas, sobreviveria ao tempo, porque lá na frente ele diz: o céu e a terra não passarão, até que todas as minhas palavras sejam cumpridas. Assim é Jesus, profundamente espiritual, profundamente luz, profundamente humano. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Que Maria de Nazaré nos cubra com seu manto de luz. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado.